a folia passa, puxando a multidão. Mão de pegar enxada, dura como uma pedra. Quando pega na sanfona é rosa amarela. Voz que com gado berra, já criou calo na goela. Quando vem cantar a folia, vai pintando uma aquarela. Quando vem cantar a folia, vai pintando uma aquarela. É minha folia, minha estrela do Oriente, luz da estrada, vem e guia o destino dessa gente. Bom, a minha fala vai ser muito rápida, porque não sou um especialista no segmento de patrimônio, esse trabalho maravilhoso que vem sendo desenvolvido e coordenado pelo professor Drummond, mas nas conversas que nós temos tido no departamento de turismo lá, envolvendo o nosso grupo, Eros, Samita, a questão que eu considero mais importante como uma política pública voltada para esse segmento é a visão, o foco que o turismo pode dar para as ações de preservação. Nós iniciamos aqui em Campinas há algum tempo alguns roteiros ligados à questão da presença rural. Mais importante, não diria mais importante, mas nós temos na questão da preservação, que era aqui com duas fazendas rapidamente, o professor Décio me contando sobre a questão da fazenda Santa Maria lá de São Carlos e a outra Santa Maria aqui de Campinas com a Suzana. Eu sei o quanto é difícil, até participo do CONDEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Campinas. Sempre quando fala da questão do tombamento, da questão de preservação, é sempre uma ação difícil, complicada. Nós temos um grupo de fazendas aqui na região de Souza de Jacureji, que estão envolvidas dentro do processo de estudo também com relação a isso. Mas, uma vez tombado, uma vez preservado por iniciativas, às vezes, na sua grande maioria dos próprios proprietários, como estava me explicando o professor Décio, como conheço lá o caso da Santa Maria também, a preservação do patrimônio arquitetônico me parece um pouco mais fácil até da questão que eu considero muito importante, essa preservação de chamar, se pode ser chamado disso, desse patrimônio imaterial. Dentro do roteiro que nós estamos fazendo, também comemorando o centenário da imigração japonesa, ligado à fazenda Kozan, produtora de café, uma fazenda importantíssima aqui também de Campinas, e outro lá para a região da fazenda Pedra Branca, onde nós temos lá os japoneses produzindo as frutas, que aliás vocês podem saborear o trabalho deles no nosso coffee break, depois de ser servido, produção da quicana, goiaba, carambola, enfim, tudo isso aí. Mas eu fico muito encantado ao ver, por exemplo, o Issal, que recebe a gente lá, contando como o pai dele desenvolveu a espécie da goiaba Kumagai, que hoje é difundida como uma goiaba de exportação até. Então, essa questão desse patrimônio também importantíssimo, incentivo ainda no geral com relação ao nosso turismo, nós temos que trabalhar isso nesse projeto para que, sustentável principalmente, que possa alavancar e fomentar o nosso segmento. Então, eu acredito que se nós, dentro das secretarias de turismo, das diretorias, dos departamentos de turismo aí, das cidades envolvidas, conseguimos dar luz sobre essas ações
nós conseguiremos aí, no médio prazo, o desenvolvimento da nossa ideia, estar aqui hoje, absorvendo conhecimento de especialista, como a maioria de vocês, e ajudar o que for possível na condução, tanto aqui dentro do Departamento de Turismo de Campinas, como dentro do nosso circuito de Ciências e Tecnologia, no desenvolvimento da Bom, antes de tudo, gostaria de dizer que nós aguardávamos a professora Karina, é especialista na temática políticas públicas do turismo rural, ela teve um problema particular, familiar, na saúde grave, e não pôde estar presente mais. Então, eu peço que vocês compreendam e que a gente possa fazer uma breve fala em cima das discussões que a gente tem feito, para que a gente consiga, de alguma maneira, contribuir um pouquinho, apesar de não ser, com todo o trabalho que a professora Karina vai desenvolver com a gente. Como próximo desse ponto, com certeza a professora poderia estar. Eu gostaria, então, de falar um pouquinho sobre uma preocupação que o Departamento de Turismo traz, carrega a sua ação, através de toda a preocupação que o nosso servidor tem com relação ao território rural, e trazer uma reflexão a partir dessa experiência nossa também no universo de estudo, de pesquisa, junto com o professor Tonon, a professora Olga, toda a equipe desse projeto Valor, que eu estou honrosamente ouvindo, e fazer então uma pequena provocação, já que a nossa questão aqui é a questão da interface entre políticas públicas, turismo e patrimônio. E o turismo rural. Preservação é algo, por definição, dado isso. Nós poderíamos considerar que essas três palavras, políticas públicas, turismo e turismo rural, elas carregam nelas uma perspectiva de preservação, um compromisso com a preservação, né? Essa interrogação é uma interrogação efetiva, né? Ela é uma questão, né, colocada para nós nesse tempo da nossa história, né, um tempo em que o território está em profundo processo de transformação, a urbanização crescendo de forma aceleradíssima sobre o mundo rural, em especial no território como paulista, que é um território secularmente rural, foi marcada ao longo de séculos e séculos por vida de universo na própria música nossa, né? Uma casa de caboclo, um é pouco, dois é bom, três é demais. Uma trajetória nossa cultural, né? Fundada numa vida ligada à terra, ligada à mata, ligada ao mundo da terra, né? E que vem sofrendo de uma forma bastante séria uma transformação. Então, a ideia de trabalhar o turismo como uma ferramenta associada à questão do mundo rural, nós aqui no Departamento de Turismo, a gente busca pensar isso de fato com compromisso de preservação. Quer dizer, o turismo rural ele teria, né, um papel, além de sustentabilidade, além da sobrevivência do mundo rural face ao urbano, minimamente, com a sua mínima complexidade garantida, né, que essa relação pudesse ser uma relação geradora de consciência, geradora de entendimento, de compartilhamento preservacionista. Essa é nós estamos tentando pensar que essas coisas podem ser acessíveis, né? Não necessariamente são. E aí a questão das políticas públicas, né? Quer dizer, como é que um Estado, como o Estado de São Paulo, com uma trajetória centenária rural, lida com o seu patrimônio? Como é que esse território lida com o turismo? Como é que esse patrimônio lida com o turismo rural? Temos ferramentas?
temos compreensão, entendimento suficiente para avançar nisso? Então, o espírito desse projeto é magnífico, por ele reunir, né, pessoas das mais variadas frentes, com grandes conhecimentos, experiências, para pensar junto uma relação que é uma relação fundamental no nosso território, no nosso estado, né, independente de qualquer outro lugar. Aqui, particularmente séria a questão do mundo rural como legado da nossa trajetória cultural. Então, eu fiz uma rápida pesquisa tentando pensar o seguinte: eu perguntava para o Google, para o computador, que tipo de dados a gente consegue reunir hoje em dia sobre a aplicação de recursos públicos na esfera do turismo, ou ainda todo um investimento propriamente direto, né, na informação. Então, o turismo, né, aparecia nessa base de dados, né, exatamente quando se há de investigar para as cidades a questão relacionada à cultura, ao esporte, ao turismo, e então tentando perceber de que forma essas cidades vinham, né, estabelecendo a cultura de São Paulo, a Baixada Santista, a administração de São José dos Campos, Sorocaba, investimentos mais significativos, uma série de cidades que estão ali em vermelho, né? Várias cidades começaram, cerca de 10 anos atrás, a ter um investimento, né, de alguma forma chegando a uma sensibilidade do turismo, com relação a diferente, entender o turismo como uma ferramenta, por exemplo, associada à limpeza da cidade, recuperação dos mananciais, etc. Mas não investe nada em relação, por exemplo, a uma parceria privada, ou que põe um posto de informação turística na frente da cidade, mas não tem investimento nenhum em parceria com ninguém, também não cuida de forma nenhuma da questão da limpeza, ou de fomento à iniciativa privada, de infraestrutura pública, de qualificação de equipamentos e serviços turísticos, de promoção de apoio à tempo, esse ministério, ele abre também, dentro do seu organograma, a gente observa que ele tem uma estrutura hoje, colocadas aí de uma maneira que a gente, teoricamente, poderíamos entrar, se ela devido para a sociedade, através das experiências de Pinhal, através da base como o Pinhal desenvolveu, o seu sistema de formação, que vai ser a base. Um nível de importância, até no Império, ele tinha uma enorme importância. Aliás, ele era um dos grandes parceiros, entre aspas, do Império para fundar, inclusive, cidades. Isso no estado, a história do Estado de São Paulo nos revela muito, né? A associação entre fazendeiros e proprietários e a coroa e as administrações provinciais para a fundação de novas cidades. É a partir da Constituição, desse cenário e dessa nova condição republicana que o mundo rural passa para um outro nível. Talvez aí metaforicamente para o nível de baixo. E, na verdade, quando nós falamos de política pública, ela é um instrumento urbano. Ela é da cultura administrativa, e eu chamo de batalha, nem mais de pesquisa, né? É exatamente superar e eu acho que é um desafio muito bom para nós, é superar essa essência que está na administração pública, porque ela é uma administração pública voltada para o mundo urbano, de que se o poder público auxilia na preservação do patrimônio cultural, por exemplo, urbano, né, que ela já tem grandes falhas, imagina no universo rural. Então, se já há uma série de deficiências na cultura de preservação do Brasil, né, desde o começo, desde os anos 30, desde o início do SPAN, né, do Sistema Serviço de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que trabalhou sempre com o princípio de autoridade estabelecida administrativamente, politicamente, para, em muitos casos, impor não só o tombamento, mas impor também intervenções que foram, como o caso da belíssima fazenda de São Paulo. O eixo que unifica, né, o orientador, é o homem. Tem que estar satisfazendo em algum lugar um homem. Então, o professor Tonhão nos lembra aqui que a maior parte, né, todas as políticas, e também acho que essas políticas públicas, de uma maneira ou de outra, elas têm que fazer para organizar a vida das pessoas a partir da perspectiva econômica.
Então, se o ambiente muda pelo etanol, e para isso, da perspectiva econômica, existem políticas muito bem direcionadas hoje, alguém, né? Eles são empecilhos a ampliar a produção da cana. No espaço não urbano, realmente é um pouco complicado. Eu não posso falar aqui das cidades que não estejam, ou dos municípios que não estejam concentrados aqui na região do CD2. De fato, pensando em como é que a gente poderia motivar alguém a pensar políticas públicas para questões da preservação mesmo, para a questão da manutenção de espaços que, em tese, estão atrapalhando. A gente, quando vai escrever, principalmente, né, a gente começa escrevendo que temos que considerar em todos os projetos a sustentabilidade social, econômica e ambiental, e isso aí. Que nós não temos aqui a tradição turística, né? Por que é que alguém pensaria políticas públicas para o turismo aqui nessa região, se nós não temos tradição turística? Nós públicas para o setor metal mecânico, mas políticas públicas para o turismo, também não consigo pensar que hajam especificamente políticas públicas para a área rural, ou políticas públicas para turismo ecológico, políticas públicas para turismo cultural, da produção de ciência e tecnologia, ganha dinheiro para ir fazer turismo em outro lugar. Aqui é uma região de Chará, que a gente traria para cá pessoas para fazer turismo do ponto de vista turista qualificado. Eu nem chego a chamá-lo de turista. Ele é um visitante trabalhador. Mas, em todo caso, ele é um cara interessado em conhecer a nossa região, pode ser útil aos que estão trabalhando com o turismo nas fazendas. Pensar direitinho se aquele turista, aquele visitante que dá manutenção, né? Se aquele turista que a gente fica ansiando por trazer, ele já não está perto, né? Ele já está na nossa rota, os nossos hotéis. A gente não tem mais aonde trazer gente para cá. Então, é com esse cara que a gente vai estar lidando, e assim, sugestão sempre, dá uma olhada se o seu visitante já não está bem próximo. E turismo tem muito a ver com lazer, com descanso, com contemplação. Então a gente fala em instalar essa situação lá na sua cidade não conhece. Por isso a gente passou aí entre um e outro. Mas é mais só para vocês conhecerem mesmo. Pode passar. Né? Campinas, olha, tem um projeto belíssimo que eu gostaria de apresentar para vocês num outro momento, que se chama Fazenda Ciência. É um projeto que está começando a se instalar lá na Fazenda Santa Elisa, no IAC. Se tudo der certo, e me parece que vai dar, deve se transformar numa das maiores representações no que diz respeito a ecomuseu, com o tema de agrícola. Então, a ciência e tecnologia também permeia esse trabalho. Hortolândia, especialmente a cooperativa da mandioca, é o nosso foco no que diz respeito à ciência e tecnologia. Então, eu vou falar de algumas coisas assim que não necessariamente têm a ver com ciência e tecnologia. Pode passar. Indaiatuba, produção de morango vertical. É uma produção vertical de morango, não é o morango que é vertical, é a produção que é vertical. Interessante o morango vertical. Jaguariúna, difícil não falar do trem. E para nós, a nossa área de interesse maior é uma estação de tratamento de esgoto que eles têm lá e que é realmente fantástica do ponto de vista turístico. Limeira, folhados, a questão das fazendas também, que é tratado como um atrativo convencional, e a produção de jardins, que tem uma fazenda em Limeira que é responsável por grandes jardins aqui da nossa região, inclusive o jardim do Museu do Ipiranga em São Paulo. Montemor,
a tecnologia arqueológica, é difícil não falar deles também. Por favor. Nova Odessa é o IZ. Paulinha é ainda a região do Pantanal. Piracicaba, a questão sucrocoleira é impossível tratar dela lá. Mas eles querem também um destaque grande para o Museu da Água, que eles vão começar agora a trabalhar. E Santa Bárbara, produção de água, mas produção de água no sentido pleno, como é que se capta todo o processo de água, como é que se faz toda a produção de água para abastecer o município. Sumaré, a fibra da bananeira, que está em destaque, mas Sumaré é uma cidade que hoje está conhecida internacionalmente pela produção de tecidos técnicos. Então, ali tem muita coisa voltada para tecidos que a NASA utiliza e daí por diante. As coisas, tem o roteiro da cachaça, tem tecnologia têxtil, tem navegação no Rio Piracicaba. Então a gente já tem aí alguns processos e alguns projetos que estão em andamento. Então eu queria fechar dizendo assim, a gente tente, antes de pensar se existe ou se não existe condição de estar fazendo alguma coisa, verificar mesmo, isso eu gosto na mesa, que ela vai buscar na estrutura que já existe as possibilidades de encaminhamento das ações, né? Esse projeto também, ele deve muito a esse raciocínio que a Mirza tem. Nós construímos juntos, na verdade, isso. Então, é isso, eu acho que agora dá para falar para vocês. Muito obrigada. Superar a administração do cotidiano caótico do mundo administrativo público, ou seja, ações propositivas que toda cidade ações, né? Que basta a gente ler, por exemplo, é interessante, nós temos um arquivo na Unicamp, do Edgar Leroth, onde tem muito material de campanha política dos últimos 30 anos. Você percebe que até 10 anos atrás o programa de um prefeito era as soluções que ele daria para os problemas existentes. E de uns 10 ou 15 anos para cá, além sempre dessa ênfase nos 3 temas que sempre estão em voga, que é segurança, educação e saúde, aparecem as propostas de política pública, ou seja, de introdução na estrutura administrativa que está lá existente da prefeitura, que está acostumada com o cotidiano, ações novas que possam marcar a sua gestão. Né? Ações novas que possam marcar a sua gestão e uma virada nesse universo cheio de problemas que o prefeito e os vereadores e todo mundo tem que administrar em unidade. Né? Ela está marcada muitas vezes por gestões ou por momentos de gestões. Às vezes nem a gestão dos seus 4 anos municipal consegue manter com fôlego uma política pública efetiva. E raros são os casos de políticas públicas que se perenizam e se transformam na estrutura cotidiana administrativa independente dos gestores administrativos eleitos pela população. Então, evidentemente, é uma discussão importante e nós devemos estar muito conscientes do que política pública que nós queremos, de incorporação, e eu acho que algumas perspectivas são claras. Enquanto nós não notarmos, pelo menos eu penso assim, mudanças estruturais em certos setores que trabalham com turismo na administração pública, mudanças que demonstrem essa vontade de trabalhar. E aí hoje o nosso, a gente não pode dizer que lidem com o turismo rural, na esfera rural. Eu não sei até que ponto, eu vejo que o CT2 é uma proposta muito arrojada de associar, superar a distinção entre campo e cidade e usar uma terminologia ciência e tecnologia para entender toda uma cadeia interrelacionada de um território específico do interior do estado de São Paulo. Né? Ou seja, a ciência e tecnologia, aliás, há 100 anos atrás havia mais ciência e tecnologia nas fazendas do que no mundo rural, no mundo urbano. Né? Havia mais tecnologia no mundo rural do que no mundo urbano. E isso acredito que seja um dos pontos que esse tipo de circuito talvez privilegie. Né? Porque nós tínhamos
grandes pessoas, até recursos humanos, muitas vezes, né, doutor Décio, capacitados no mundo rural, com os problemas, né, de uma agricultura de uma certa escala que era necessária ser implementada, no caso do café, e um controle, uma produção e uma logística tão complexa, e que criou esse patrimônio maravilhoso que nós temos, que a gente não sabe dizer onde começa o mundo rural, onde termina a ferrovia, onde terminam as instalações urbanas que faziam todo o apoio das instalações rurais e toda a produção rural, devido a essa enorme complexidade e um saber, um know-how que estava residido, fisicamente, inclusive, no mundo rural, né? Então, eu acredito que esse desafio do circuito que foi proposto pelo CP2 aí na sua implementação é interessante, né? Superar essa dicotomia, né, que nós sentimos muito entre o mundo rural e o mundo urbano. Do ponto de vista da manutenção também. Agora, o que eu tenho visto, eu não sei esse caso do Japão, mas o que eu tenho visto muito é a gente estar mecanizando de alguma forma essas tais manifestações em que se traduzem aí normalmente ao patrimônio imaterial. Então eu tenho visto algumas fazendas que estão reproduzindo falas, jeitos, estilos. Eu estou falando de fazenda por conta dessa questão agora que a gente está tratando aqui especificamente da questão rural. Mas isso não é um privilégio só do ambiente rural. E que está fazendo isso exatamente no sentido de tornar o tal patrimônio material uma nova ou uma outra atração turística que consubstancia o patrimônio que ali se apresenta. Então eu fico sempre com muita preocupação em quando é que a gente fala a respeito dessas situações, né? A gente vai demonstrar o que deve ter a gente observa o comportamento aí dos demandantes, né, o comportamento dessas pessoas que procuram esses lugares, que eu chamo de ruralidade. Então, em sendo assim, a partir desse ponto de vista, de novo, fica mais fácil a gente estimular produtos, apresentar isso como produto mesmo, produto que vai ser consumido e vai dar, consequentemente, a manutenção. De bastante tempo para mim para estar discutindo essa questão, se é mesmo preservação da tradição imaterial ou se é outra coisa. Fala de colocar exatamente essa questão que o senhor mencionou. A dificuldade, porque o patrimônio construído é fácil. Chegou lá, tem que ganhar dinheiro, a pessoa vai lá. Santa Maria fez um trabalho longo, lá 12 anos, a restauração está restaurada, certo, maravilhosa, está lá. Custa isso, tem manutenção, mas está lá. Agora, a questão desse patrimônio material, eu me referi também, que eu achei, é a questão mais importante. Por quê? Óbvio, nós podemos ter os meios mecânicos, a gente vai lá, filma com DVD, tem isso, todos os meios de mídia para estar armazenando isso para a história. Mas a vivência, como eu mencionei, por exemplo, lá na questão do Pedra Branca, de ter um sal lá falando, olha, meu pai, coisa do desenvolvimento dessa goiaba, explicando todo o processo da produção, por exemplo, da goiaba, onde a pessoa tem lá possibilidades de estar vendo. Isso é uma riqueza que, se não for preservada ali, infelizmente não vai ser um meio mecânico que ele vai conseguir só levar isso, mas vai se perder a riqueza daquele espaço, daquela vivência, mesmo que nós temos encontrado lá a dona Sônia, quando fala sobre a banana, sobre a produção dela. Essa é a grande, infelizmente, nos últimos 10, 15 anos, a questão de segurança, que suplantou a habitação, que eram questões sempre urgentes em todos os programas, né, apresentados, hoje a gente encontra isso. Aí, o investimento em turismo é muito difícil, porque até ele
conseguir equacionar todos esses problemas maiores que são importantes, o turismo fica esquecido. Por isso que eu acho importante nós começarmos a dar foco. E essa importância, eu acho, do turismo é uma espécie de uma política. Ela é pequena, talvez ela não tenha um vazamento de um projeto, mas eu acredito que ela dá resultado. Eu vejo isso porque, ainda citando o caso do Pedra Branca, hoje eu até agora aqui estou vendo lá no Noêmia, a Melodia, nossas amigas de sempre lá do Pedra Branca, nós começamos a questão de um pouquinho mais de 2 anos lá. Olha, temos alguma possibilidade aqui de um turismo rural, numa sede numa fazenda, que é a Fazenda Pedra Branca, já totalmente inacessível lá, o proprietário não tem interesse, mas esses proprietários começaram com o trabalho, nós começamos a ir lá, fazer café da manhã, almoço, café da tarde, e circular pela propriedade. Hoje, eles já fazem parte de uma associação rural esse ano aí, que está desenvolvendo. Eles estão chamando a atenção, por exemplo, de uma outra região muito importante que nós temos aqui, que é a região do Carlos Gomes. Nós tivemos uma reunião lá semana passada com proprietários de fazendas que estão desenvolvendo também atividades em suas propriedades como forma também de atividade econômica, mas estão trazendo uma série de resgates aí da nossa história, com a presença dos escravos, enfim, toda a questão da história do café. Então eu acredito que é um passo importante, porque principalmente para essa preservação do imaterial, nós precisamos do fato constante. Essa transmissão tem que ser dada. Nós queremos encontrar aquilo, a possibilidade que temos lá no Pedra Branca, como eu mencionei, mas em todos os outros locais, essa possibilidade dessa transmissão dessa cultura que é muito importante para o conjunto depois de toda a obra, porque só a parte construída fica lá só um símbolo do passado, sem essa riqueza da cultura das pessoas que só elas fazem um crescimento. A professora Olga, ela é diretora do Centro de Memória, uma instituição que faz um trabalho antigo, profundo, seríssimo, com a memória de toda uma região e que assumiu a coordenação do projeto da História Paulista, de toda a discussão da cultura material. Professora Santa Maria de Monjolim, da cidade de São Carlos. Eu gostaria de perguntar ao professor. Eu vi aqui onde está trabalhando o CT2, que é no IAC, na Fazenda Experimental, em Minas, chama-se a Minas Teodorito de Camargo. Quem foi isso? No quarto onde nasceu Teodorito de Camargo. Teodorito de Camargo nasceu na Fazenda Santa Maria do Monjolim. O pai dele era José Leite de Almeida Camargo, Piracicabana, que chegou na região de São Carlos em 1850 para fundar a Fazenda Santa Maria. E o Teodorito, quando ele quis fazer um curso, ele fez um curso na escola de Piracicaba, de Niterói. Foi um dos primeiros formandos da escola. Educação patrimonial e turismo cultural. Se a gente não preparar as novas gerações para que elas valorizem, para que elas entendam, para que elas possam contribuir com as suas ações para a criação, manutenção e preservação dos costumes, dos hábitos, das festividades, das romarias, das novenas, tudo isso que acontece, na verdade, no espaço rural, no espaço dos bailes rurais, e que dá a alma dos espaços arquitetônicos que estão sendo preservados, a gente não consegue criar aquilo que o Japão criou, que é um turismo rural, cultural, de alto nível. Há que preparar as novas gerações, há que democratizar esse conhecimento, essa valorização, esse empenho com a cultura rural
e preservar também, na verdade, o gosto, né, pelo passado rural, gosto pelo consumo das coisas ligadas à terra. Isso só se faz pela educação patrimonial. Eu acho que a gente vive, na verdade, uma situação de ambiguidade. Uma ambiguidade que afeta diretamente a questão do patrimônio material, porque as fazendas estão se tornando cada vez mais tecnologicamente desenvolvidas, há toda uma mecanização da atividade rural que expulsa o homem do campo, né, pelas periferias, e o que desaparece? Desaparecem as pequenas comunidades que justamente promovem os costumes, os hábitos, as festividades que constituem a alma desse rural. Então, o exemplo de Pedra Branca, o exemplo de Futuro, que aparece aqui em Campinas como zonas do espaço rural, onde a cultura é forte, onde a tradição permanece ou está sendo recriada, são sempre espaços de pequenas propriedades, espaços que reúnem uma população em número maior, uma população que se congrega ao redor ou da igreja ou da pequena associação que eles criaram e que permite, na verdade, o desenvolvimento dessas atividades, a manutenção dessas atividades e a ligação, na verdade, pela cultura do homem à terra. Então, se por um lado a gente fica contente com as novas tecnologias que diminuem o peso do trabalho rural, que tornam a vida mais fácil para o trabalhador rural, por outro lado a gente vive sim esses processos de esvaziamento populacional das propriedades rurais, né? A ausência das antigas comunidades que nos traziam, na verdade, toda a riqueza cultural que nos dava a alma desse espaço rural. Então, é buscar sim essas zonas de pequena propriedade, é buscar sim aquilo que resta das histórias, dos causos, das lendas, das assombrações, como a gente evidenciou também na Capoava e na Rosário na semana passada, para mostrar, na verdade, o que permaneceu. Mas eu acho que temos que lutar também pela continuação, não só pelo que permaneceu, mas por aquilo que, na verdade, podemos continuar criando no campo cultural, no espaço rural. Olha, isso a gente está achando então que poderíamos dar uma interrupção agora para retomar as 2 horas. Nós estamos numa área da cidade que ela está muito mais marcada aí por outros serviços que não exatamente alimentação, da maneira como a gente gostaria de ter. Então nós temos uma sugestão que é a gente ir para o centro mesmo da cidade, que está próximo daqui, no Largo do Rosário, ou no Largo, na Praça Bento Quirino. Particularmente na Praça Bento Quirino existe um restaurante muito simpático, que tem toda uma ligação com a luta pela preservação, que é o Tonicos, né? Mas existem vários restaurantes que estão entre essas 2 praças, que é exatamente o Marco Zero de Campinas. Nós poderíamos fazer o trajeto ou a pé, descendo a 3 de maio para alguns, e talvez outros preferirem de carro, já que o dia está razoavelmente. Gente, é minha folia, minha estrela do Oriente, luz da estrada vem e guia o destino dessa gente. Mão de pegar enxada, dura como uma
levando as nossas dores.